Olá pessoal, hoje trago para vocês uma receita maravilhosa de torta pamonha salgada. Bora aprender! E para a nossa massa, eu já tenho aqui, olha, farinha de trigo peneirada, tá aqui. Vamos adicionar também uma pequena quantidade de amido de milho, que sempre deixa esse tipo de massa mais crocante. Aqui eu tenho essa colher de chá, olha, que eu sempre gosto de te mostrar a minha medida, não é? Então eu vou colocar sal, aqui, pronto. E vou colocar uma também de fermento. Essa massa leva fermento, ela fica mais aerada, fica bem saborosa, agradável ao paladar. E na sequência, entramos com a manteiga gelada e picada, tá aqui. Com a ponta dos dedos, olha, a gente vai esfarelando a manteiga. Olha lá, gente, chegamos na farofa, bem úmida, olha, já não sinto nem um pedacinho de manteiga. Agora a gente vai colocar o ovo, aqui. Estou usando um ovo caipira, se você não tiver, sem problema, use o tradicional mesmo. E aí eu vou fazendo, como eu já te mostrei outras vezes, olha, distribuo esse ovo dessa forma, e na sequência a gente rega com a água. Se você preferir, pode ser leite ou até iogurte. Iogurte também dá um toque especial para esse tipo de massa. E agora a gente vai inicialmente envolvendo com o garfo, olha, até que o líquido seja absorvido. Olha lá, chegamos nesse ponto, olha, e como eu sempre faço, a gente vai só envolvendo dessa forma. Olha aqui. Aqui. Aí eu coloco dessa forma, olha, na bancada mesmo. E eu faço esse movimento. Você repara que eu nunca sovo a massa, olha. Eu só comprimo e vou virando ela ao contrário, olha. Até que toda a farinha seja absorvida, ela fique homogênea. Que é o que já está acontecendo. Olha que legal. Celofane ou um plástico. Pode ser um saquinho plástico também. Fecha dessa forma. E nós vamos levar à geladeira por mais ou menos uns 20 minutos. Receita linda hoje para você que está chegando. Eu te convido a fazer parte do nosso canal. Só clicar no inscrever. Clica também em cima do sininho para ficar por dentro das novidades. E para todos, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com todo mundo sobre o canal Sabor de Festa. Muita coisa bacana aqui. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Gente, aqui eu tenho então o seguinte, olha. Eu tenho azeite para o nosso recheio. Vamos iniciar o recheio. E eu vou colocar a cebola. Olha, já vamos colocar um pouquinho de flor de sal. Ou sal, se você não tiver. E aí a gente vai dar aquela refogada de sempre, até que ela fique translúcida. Chegando nesse ponto, gente, olha, tá ótimo. Vou desligar o fogo. E aí você deixa esse refogado paradinho aqui, que a gente vai utilizá-lo daqui a pouco. Aqui do lado, eu já tenho, então, uma espiga de milho, olha. Procurem aquele milho não tão amarelão, porque ele costuma ser mais duro, mais seco, não é? E também aquele que você às vezes aperta uma pontinha assim, ele espirra, aquele muito branquinho, também não é bacana. Mais ou menos nesse tom e nesse estilo, olha, é o que a gente vai fazer o sucesso com essa receita. Então eu vou fazer esse movimento, olha, de rente ao sabugo, vendo? Aí vai do outro lado, com a quantidade de espigas que vocês estão vendo aí. Agora eu vou colocar aqui leite. Se você preferir, gostar, também pode colocar, ao invés do leite, creme de leite de caixinha. Fica bom da mesma forma. Eu prefiro fazer mais natural. Aqui os ovos. E agora a gente tem o milho, olha, o milho fresco, tá? Eu não testei essa receita com milho de latinha, mas acredito que você consiga fazer, embora esse vai me trazer muito mais sabor, certo?
Fica aí essa dica para você. E nós vamos bater esses ingredientes até ficar bem homogêneo. Vamos lá. Perfeito. Olha só, lembra do nosso refogado anterior de cebola? Tá ele aqui, olha, nessa panela ou numa tigela, aproveitei a mesma panela. Vamos colocar na peneira essa mistura do milho verde fresco e aí a gente vai espremer, 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 porque o bagaço, esse daqui a gente não vai usar. Olha lá, apertei o máximo que eu pude para não desperdiçar nada. Tá aqui. E agora a gente vai temperar, olha, essa base de milho verde, que lembra mesmo uma textura de pamonha, né? O nome simboliza o sabor do milho verde. Tá aqui, ó, noz moscada, novamente um pouquinho de sal, agora para a parte do milho e do leite. Vamos misturar. Esse é o recheio que vai ser a parte cremosa. Nossa massa está pronta e na volta a gente já te ensina como forrar as formas. Volta já. Bom, nossa massa já está super descansada, olha, ela fica até mais firme, tá aqui. Então aí a gente vai tirar uma parte aqui, ó, mais ou menos um quarto, um pouquinho mais. Esse restante, como hoje é um dia frio, pode até deixar aqui mesmo. Se tivesse muito calor, eu levaria a geladeira. Vamos pôr para cá. Aqui então. Aqui eu quero te mostrar, olha, essas formas muito bacana. Essa aqui, por exemplo, tem 12 centímetros e meio, quase 13 de diâmetro. Aqui ela tem 2,5 de altura, crespa. E pode até ser um tamanho individual, mas ela é excelente para você vender quiches ou tortas salgadas ou doce também, já congeladas. Essa daqui é a de 14 e essa daqui é a de 15. Olha que bonitinha, numa altura excelente também. No entanto, a receita toda, se você for fazer uma torta apenas, você pode fazer uma de 22, com 3 de altura. Ou 2 de 18, também vai dar um resultado final bem bacana. Então fica aí todas essas sugestões, ou até as menores para você vender individual, tamanho balcão e por aí vai. Aqui eu tenho uma parte da massa, olha, que eu vou abrindo, sempre virando. Então a gente vai fazendo esse movimento, olha, sempre aqui mais pela borda, olha. Porque se você ficar abrindo dessa forma, assim, você vai ter o quê? Você vai ter um quadrado, né? Então, ó, faz um X e aí você vem e faz esse movimento na lateral, tá vendo? Se ficar além do que você precisa, não tem problema. Pode até cortar um pedaço aqui, ó. Então, como eu vou fazer esta, deixa eu te mostrar assim, um pouco exagerado, para você poder, olha, ter as suas quiches da melhor forma possível, tá? Então, o que eu faço agora? Eu dobro um pouquinho, olha, vou fazendo isso a volta toda. Essa massa excedente que eu coloquei para dentro foi só para reforçar um pouco a lateral de todas as tortas salgadas ou doces e quiches. Eu sempre faço dessa forma. Então, não é aconselhável a mesma textura que eu tenho no fundo ser a mesma da lateral, porque às vezes ela não aguenta e a torta acaba quebrando e não é o que a gente quer. Ó, aí você faz dessa forma. Vocês viram que aqui eu vim fazendo esse movimento, ó, e eu vou sentindo com os dedos a textura que eu quero. Ó, agora levantei um pouquinho e tá aqui. Este retalho eu pego um pouco mais da massa, ó, coloco ele por baixo, sempre nessa técnica, olha aqui, e vou abrir da mesma forma. E aí na volta eu já tenho elas todas forradas. Agora tem uma dica de ouro para vocês, olha, finalizando a colocação da massa nas formas, quando você
terminar essa etapa, olha só que demais isso daqui. Você pincela o fundo das forminhas forradas, pincela a massa com clara de ovo, olha que bacana isso. Vem aqui, fura, eu normalmente começo do centro, isso é para impermeabilizar o fundo da sua massa. Você já deve ter tido uma torta, uma quiche que ficou encruada na parte de baixo. Provavelmente você não conhecia essa técnica. Olha, então primeiro pincela com clara, depois fura. Agora vou levar ao freezer para secar por uns 5 minutos. Olha lá, gente, deu uma secada boa já na parte do fundo. Aí você polvilha a farinha de rosca, faz esse movimento, olha, para ela espalhar melhor. E aqui nós temos todas elas prontas para receber o recheio. Nosso recheio completamente frio. Olha, já coloquei aqui salsinha ou cebolinha, a seu gosto. Aqui, queijo mussarela, Minas padrão, aí fica também a sua escolha. Olha, que recheio mais espetacular. E quero te mostrar ainda o seguinte, esse recheio ainda tem um complemento que está aqui ao lado, olha, que é essa calabresa, opcional também, uma calabresa sem a pele, bem picadinha, e que eu dei uma escaldada. Então vai ficar delicioso. E delicioso também são estes salgadinhos aqui da nossa apostila Caderno de Receitas. Olha só, de salgados fritos e assados, minha gente. Num total de 35 receitas de salgadinhos, mais 7 receitas de molhinhos, para você acompanhar os salgados fritos ou assados. Olha, que espetáculo isso. Tudo foi testado, tudo foi aprovado e provado também. Olha, tem de tudo aqui, gente. 42 receitas no total. Se você tiver interesse em enriquecer o seu trabalho ou o final de semana com os amigos, familiares, quer ter essa belezura em mãos, manda para nós uma mensagem por escrito para o nosso WhatsApp 11 955 51 0698 escrevendo: tenho interesse na apostila de salgados. Em seguida alguém fala com você e te conta como você faz para ter essa belezura em mãos, ganhar um dinheirinho bom, é um mini investimento. Olha, você vendeu 200 salgados, seu investimento está pago. Pense nisso. Assim como essa torta salgada de pamonha, que também vai fazer o maior sucesso. Olha, o que nós vamos fazer agora? A gente vai começar a montar. Então eu vou montar uma para vocês verem. Olha só. Aqui no fundo, até para deixar já mais protegido, né, o fundo da massa crua, eu vou colocar uma porção da calabresa. Deixa eu pôr para cá um pouquinho, câmera. Aqui. Obrigado. Olha, mais um pouquinho aqui. O rendimento seria de mais ou menos 5 desse tamanho aqui que vocês estão vendo. Olha, preenche com o nosso creme de milho verde, essa torta de pamonha deliciosa. Tá aqui. Agora você põe mais um pouquinho só, bem pouco. Olha, de calabresa, tá vendo? Poderia ser carne seca, poderia ser um outro tipo de legumes, o que você quiser, frango e por aí vai. E aí a gente vai preencher, olha, pega aqui a ponta de um garfo, de uma colher, olha, e aí você vai fazendo as demais. Está vendo que eu não deixei cheio, porque eu vou dividir o recheio entre todas elas. Gente, dá uma olhada, olha, que aparência maravilhosa dessa torta salgada pamonha de hoje, que vai fazer o maior sucesso, não só nessa época do ano, como no ano todo. Forno pré-aquecido 170 graus, por mais ou menos, vamos dizer aí, 25 a 35 minutos, cada um conhece o seu forno, não é? É muito bacana você não abrir o forno antes de 25 minutos, para ela ir dourando e cozinhando da forma correta. Mal posso esperar para te mostrar e te contar como é que ficou essa belezura de receita hoje. Até já! Quero te mostrar uma última dica da aula. Quando a sua quiche sair do forno, você deixa ela amornar, né? Ou até esfriar, aí depende de você.
Quando ela estiver morna, se for o caso, então você, para desenformar, vai fazer o seguinte, olha, eu tenho aqui essa minha prontinha, você pega um fundo de forma, um prato, vira, como a gente desenforma um bolo normal, olha, faz esse movimento. Essa imagem aqui é o que eu mais gosto nas nossas aulas de tortas e quiche, olha, esse dourado bonito, que tem tudo a ver com aquele processo que a gente te ensinou na hora de forrar a forma com a massa. Aqui, essa tá morninha, já vou colocar deste lado, e se a sua quiche estiver gelada ou fria, dentro da forma, você dá uma esquentadinha aqui, ó, na boca do gás ali, só para amornar um pouquinho e ela soltar com facilidade. E agora sim, quero te mostrar, dá só uma olhada na finalização dessa aula linda hoje, torta salgada de pamonha, olha só que delícia isso. Mal posso esperar para te contar todas as novidades dessa receita tão especial, tão simples, que é para o ano todo também. Você vem comigo? Vamos lá? Ó, ó. Câmera, por favor. Olha isso, gente. Bem de pertinho. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Mais um pedacinho. Gente, o que nós temos aqui? Tem que fazer correndo. Uma receita diferente, simples, prática, assim como é o nosso canal, né? Que a gente traz tantas coisas inovadoras para vocês, sem dar tanto trabalho. Uma massa crocante, saborosíssima. Este creme feito com o milho verde, ainda cru, delicioso, combinando e sendo abraçado com o queijo e a calabresa. Olha, deu um resultado final simplesmente maravilhoso, que vai fazer sucesso aí na sua vida comercial ou até mesmo entre amigos e familiares. É com essa delícia que eu finalizo a aula de hoje. Um beijo grande para todos vocês, já com saudade. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo nas suas redes sociais. Tchau, gente. Fique com Deus e até a nossa próxima receita. Fica com essa imagem linda. Tchau.